Porém, tem algumas características, tem alguns eventos que no programa aqui ele coloca e que vem da Jornada do Herói, do nosso amigo Joseph Campbell. Jornada do Herói é um assunto extremamente lindo, mas super complexo para se falar. Eu não vou ficar falando sobre Jornada do Herói agora, porque senão a gente vai perder o foco. Eu vou fazer alguns tutoriais específicos sobre a Jornada do Herói, então eu vou tratar isso de forma leve agora e, digamos, como uma introdução. A Jornada do Herói, ela é uma estrutura narrativa também, e ela trabalha também dentro da jornada, dentro da estrutura, aristotélica de primeiro, segundo e terceiro ato. Só que o bacana da Jornada do Herói é porque ele explica muito mais sobre as motivações e o que se passa no herói. E ele é circular, ele tem um ponto de início e ele sempre vai terminar a história no mesmo ponto. Não é o que eu vou explicar hoje porque não dá tempo, mas então a gente vai analisar as primeiras fases da Jornada do Herói também aqui. Então aqui os nossos primeiros quadradinhos, retângulos aqui que tem que preencher, tem a ver com a Jornada do Herói, tem a ver com apresentar o argumento temático, ou seja, aquilo que eu falei sobre qual é o tema do filme, quem é que são as peças que funcionam, e colocar para a audiência também essa questão aqui de 3 áreas do conflito do personagem, a área profissional, pessoal e privada. Isso aqui se refere à construção de personagem, então eu não vou falar agora. Mas um personagem que não tenha conflitos internos, provavelmente não vai ter uma história que a gente queira investir e seguir. Seguindo adiante na nossa explicação, o nosso personagem começa com um órfão e no mundo ordinário, no mundo perfeito. Esse é o primeiro estágio da Jornada do Herói, ou seja, todos os personagens, se a gente for ver em todos os filmes aqui, eles estão quietos, vivendo no mundo deles, que é completamente ordinário e não tem nada demais. A Jornada do Herói é sobre essa pessoa comum e ordinária vivendo no mundo ordinário, ser arrancado da sua zona de conforto e confrontar os seus maiores medos. No nosso exemplo do Star Wars, vamos voltar para cá, Luke Skywalker vive numa fazenda, um fazendeiro, uma vida super tranquila, chata pra burro, e queria ser piloto dos rebeldes. Tem todo aquele esquema lá de eu queria ser herói, queria ser piloto, queria ser fodão. Depois que a gente estabelece esse mundo ordinário, vai acontecer alguma coisa para tentar tirar esse nosso personagem do mundo ordinário. No Star Wars, me cai 2 robôs do céu, o R2-D2 e o C-3PO, que tem a mensagem da Leia, e cai perto de quem? Perto do Luke. O Luke salva esses 2 robôs aqui e fica sabendo de algumas tretas que está acontecendo com o Império e os rebeldes. Então esse já é o primeiro acesso sobre o mundo ordinário e sobre a segunda fase da Jornada do Herói, que é o chamado da aventura. Seguindo Star Wars, para explicar o ato 1, a gente vai ter o chamado da aventura. O que acontece? O Luke leva os androides pro velho Ben Kenobi, e eles trocam uma ideia e do nada lá o Kenobi saca um sabre de luz e dá pro Luke e tenta tirar ele da vida ordinária dele. Então esse é o chamado para aventura. É o que o Luke quer, ele tá de saco cheio de ser fazendeiro, e me aparece alguém com sabre de luz dizendo para ele sair dessa vida ordinária dele de fazendeiro. Só que o que sempre acontece na Jornada do Herói também é a negação do chamado. O nosso herói vai lutar para não cair, o nosso herói vai resistir a entrar na aventura. Aqui o que a gente chama de threshold, ou o limiar, porque na Jornada do Herói a gente tem um mundo ordinário e um mundo obscuro. O threshold, o limiar, é quando o nosso herói vai sair do mundo ordinário e perfeito e vai cair nesse mundo obscuro para confrontar os seus piores pesadelos. E isso se dá a partir de um dispositivo narrativo chamado para aventura. Mas primeiro ele recusa,
Por que ele recusa? Todos nós vivemos na nossa zona de conforto e não é muito bacana estar saindo da zona de conforto. A gente acha que a gente vai morrer se a gente sair da zona de conforto. Então a gente tem uma resistência. Então a gente está falando de filme, a gente está falando de arte, a gente está falando sobre o espírito humano. E os filmes refletem esses conflitos do espírito humano. Por isso que a gente assiste filme, né? E depois do nosso herói recusar esse chamado para aventura, que era tudo o que ele queria, vai acontecer o real chamado para aventura. Só que o real chamado para aventura não é um convite, não é o Kenobi, pega esse sabre aqui, vai para a rebelião, vai salvar o mundo, vai salvar a princesa. Não é assim, as pessoas são arrancadas da zona de conforto pelos cabelos. E o que acontece no Star Wars? Quando o nosso querido Luke Skywalker volta para a fazendinha feliz dele, para viver a vida de fazendeiro, o que é que ele confronta? A fazenda está demolida, mataram os tios dele, o cara já era órfão de pai, virou órfão de tio, né, o Homem-Aranha, e isso dá impulso e dá momento para ele sair do mundo ordinário, porque não existe mais mundo ordinário ou mundo perfeito. O Império bateu na porta do Luke Skywalker, pegou ele pelos cabelos e arrancou ele da zona de conforto. Então, esse é a questão principal que a gente vê no ato 1, que é o plot point do ato 1. Se a gente for lembrar o que eu falei no tutorial passado, o plot point, segundo o Sid Field, é um evento que acontece que pega a história e atira para um outro rumo. O rumo que Star Wars teria era Luke Skywalker ia voltar para a fazenda e viver fazendeiro o resto da vida. Game over. Graça nenhuma. Mas quando ele chega, o Império massacrou todo mundo, ele tem uma epifania do lugar dele. Ele vai se juntar à rebelião e ele vai salvar a Princesa Leia, que está com os planos da Estrela da Morte, e ele vai querer ajudar a salvar essa galera. Nesse processo ele vai virar o Jedi mais foda de todos os tempos, mas enfim, ele não sabe disso. Então no ato 1 acontece esse ponto de virada, que o nosso órfão vai vagar atrás das coisas, das ferramentas e daquilo que ele precisa. A partir desse ponto de virada que acontece no final do ato 1, e esse ponto de virada do ato 1, ele tem que estabelecer algo que é fundamental para o nosso roteiro, que é a questão central. A questão central é a seguinte: quando ela for respondida, o filme acabou. A questão central é o que vai dirigir toda a história para frente, é o que a gente vai esperar até o final, não para ver ela ser respondida, porque geralmente a gente sabe que as coisas vão dar certo, né? Os filmes são assim, mas a questão é como ela vai ser respondida. Então, no Star Wars a gente tem como uma questão central: o Luke vai se tornar um Jedi, salvar a princesa e destruir a Estrela da Morte? Então, essa é a promessa que a gente faz para a nossa audiência no final do ato 1, que vai prender a atenção durante o ato 2 e ato 3 da nossa história, do nosso filme. Então, todos esses filmes aqui têm essa estrutura e no final das contas eles vão ter uma questão central. A gente tem que fazer essa promessa aqui e responder no clímax do ato 3. Então a gente deu uma passada sobre a estrutura narrativa no ato 1, falamos sobre os eventos da jornada do herói, talvez possa ser alguma novidade ou não, porque todo mundo conhece a jornada do herói, ou, enfim, se não conhece, tem que conhecer. No próximo vídeo eu vou falar sobre o ato 2, que é o errante e o guerreiro, para então eu poder falar sobre os eventos do ato 3, do mártir, que são muito interessantes, e se a gente dominar os ensinamentos que esse programa aqui nos fornece, a gente consegue criar histórias muito bem elaboradas e estruturadas. Então eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.